Hello, students. Welcome back e bem-vindos de volta, tá? Para mais uma English Class, uma aula de inglês. Nosso tema de hoje é sobre as moedas dos países, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Foi a aula de sexta-feira agora, do Centro de Mídias, então para quem acompanhou lá o CMSP, né, vai ver que foi esse o tema da aula. Quem não acompanhou, no problems, nós estamos aí retomando a aula e explicando um pouquinho. Pessoal, lá eles falaram sobre voz ativa e voz passiva. Mas, porém, não explicaram, né? Eles falam um pouquinho, mas assim, não se aprofundam no assunto. Então, eu vou retomar um pouquinho como a gente usa voz passiva e voz ativa no inglês, e depois a gente vai para a aula do Centro de Mídias, tá? Compartilhando a tela, então, está aí. Active voice, voz ativa. Primeiro, vocês têm que saber diferenciar. Voz ativa é quando o sujeito faz a ação, tá? Ele está fazendo a ação. E a voz passiva é quando o sujeito recebe a ação, tá? Então, ativa faz a ação, passiva recebe, tá? Então, ó, active voice é o modo mais utilizado ao falarmos uma frase aí, né, uma sentença de forma clara e direta, tá? Pode-se dizer que nessa frase o sujeito, ele realiza a ação, tá? Então, na voz ativa, o sujeito realiza a ação e por isso ele é o mais importante da frase, ele recebe um destaque, tá? Em inglês, como a gente monta essa frase, tá? Então, na voz ativa é composta pelo sujeito, a pessoa que fez a ação, tá? O verbo auxiliar que vai ser o verbo to be, is, are, am, se for no presente, tá? Se for no passado, was ou were, ok? Então, o verbo auxiliar vai ser sempre o verbo to be, tá? Então, ele vem sempre depois do sujeito. Aí vem o verbo principal da ação e o restante da frase, o objeto. Então, por exemplo, aqui, ó, Pedro é o sujeito, is é o verbo to be, tá? Washing, o verbo principal, lavar, tá? The clothes, as roupas, é o restante da frase, o objeto. Então, ó, Pedro is washing the clothes. Pedro está lavando as roupas. Quem está fazendo a ação? Pedro, não é? Então, voz ativa, certo? Então, ela tem essa construção. Olha ali a explicaçãozinha. Pedro é o sujeito da frase, tá? Então, por que eu uso is? Porque para Pedro eu uso is, que é o verbo auxiliar. Washing, o verbo to wash, lavar, é o verbo principal. E clothes é o restante da frase, é o objeto, tá? Como está na voz passiva, nós vamos dar ênfase a Pedro, que está lavando a roupa. Então, ele é o sujeito principal da frase. Voz passiva. Na voz passiva, tá? O objeto, o sujeito, ele recebe a ação, tá? Então, nós vamos dar ênfase nesse objeto que está recebendo a ação. Então, ele vai vir primeiro na frase. Não é igual na voz ativa que o sujeito vem primeiro, tá? Na voz passiva, quem está recebendo a ação vem primeiro, tá? Nós não costumamos usar muito a voz passiva, tá? Porque ela é considerada mais formal, menos comum. Mas vamos ver como fica. Então, ó, na frase anterior, Pedro era o sujeito, era uma voz ativa, tá? Ele fazia ação. Agora, olha como fica na voz passiva a mesma frase. The clothes, as roupas, são lavadas ou estão sendo lavadas por quem? Por Pedro, tá? Então, vem o objeto primeiro, né? Quem está recebendo a ação, o verbo to be, tá? E depois, Pedro, que é quem está fazendo a ação. Para formar a voz passiva no inglês, né? O que a gente usa? O verbo, olha ali. Então, ó, nós podemos usar a voz passiva quando nós também não sabemos quem é o sujeito, quem fez a ação. Então, ó, someone, alguém, stole, roubou my smartphone. Essa é a voz ativa, tá vendo? Alguém roubou meu celular, tá?
My smartphone was stolen. Meu smartphone foi roubado, tá? Quando a voz for passiva, o verbo vai vir sempre no passado, tá bom? O verbo to be vai vir sempre no passado, ok? Então, eu coloquei as duas formas aqui, ó. Tá? Então, para vocês se lembrarem, quando for voz ativa, eu uso o verbo to be no presente. Então, quando a pessoa for eu vou usar am antes do verbo principal na voz ativa. Quando a pessoa da frase for ele, ela ou ele ou ela, um objeto animal, eu vou usar is na voz ativa antes do verbo principal, tá? E quando o sujeito da voz ativa for nós, você ou vocês, e eles ou elas, eu vou usar are antes do verbo principal. Já na voz passiva, tá? Eu vou usar o quê? Quem recebe a ação, que não é mais o sujeito, tá? Aí depois o verbo to be no passado e depois o verbo principal. Vocês viram o caso lá do celular? My smartphone was, foi, stolen, roubado. Ele foi roubado, tá? Passado, né? Então, ó, eu vou usar o was, se a pessoa for eu, tá? Para he, she, it, também eu uso was. E para you, we, they, eu uso were, tá bom? Que são as pessoas aí do verbo. Então, essa é uma revisãozinha básica aí sobre a forma passiva e voz ativa e passiva, tá bom? Vamos lá, o que vocês veem nessa imagem? What do you see the picture? O que vocês veem nessa imagem? Lembrando que, se for no caderno que vocês forem fazer, tá? Se não forem imprimir, não tem problema em não imprimir, vocês vão colocar a pergunta e a resposta, só, tá? Então, o que vocês veem? Coloquem em inglês, né? Money, coins, dinheiro, moedas, aí vocês coloquem aqui o que vocês quiserem, que vocês veem, em inglês. Se tiver dificuldades, pode procurar no Google Tradutor ou no dicionário online. Ah, mas eu vou usar o dicionário online, não tem problema? Não tem. Quando você busca uma palavra que você não sabe como fala ela em inglês, você vai aprender, né, quando você buscar. Então, você está aprendendo vocabulário. Não tem problema nenhum fazer isso, tá? The title of class today is... Então, o título da nossa aula de hoje é Bacon, Back Rows, Benjamins, Dogs, Lincolns. Então, can you explain why? Você pode explicar por que esse título? Se vocês quiserem fazer depois que eu explicar tudo, vocês podem voltar e responder essa, tá? Então, a gente está falando aí sobre tipo de moeda, dinheiro, né? Então, vocês vão entender por que o título da nossa lição de hoje, depois que eu explicar. Aí vocês podem voltar depois e fazer. Então, vamos lá. When it's come to the word money, there are just, like in Portuguese, money slang that's used. Quando nós falamos da palavra dinheiro, tá? Mesmo em português, nós temos muitas maneiras de falar. Então, em português, a gente fala money, dinheiro, bufunfa, né? Real, o que mais? Din-din. Então, a gente pode falar dinheiro de várias maneiras. Em inglês também, tá? Ó, for example, the word bacon is used as money in general. It is connected to the expression bring home the bacon, tá? Por exemplo, a palavra bacon é usada para dizer dinheiro em geral, porque ela está conectada, ela tem a ver com a expressão bring home the bacon. É uma expressão em inglês que diz levando dinheiro para casa, levando bufunfa para casa, tá? Então, mais ou menos isso, certo? Benjamin Franklin was the president of the United States from 1785 to 1788. Gente, para ler datas, nós podemos ler de 2 em 2 ou podemos ler o ano todo. Então, ó, por exemplo, eu posso ler 1785, 1785, ou eu posso ler 1785. Então,
1,785. Bom, então vocês podem ler das duas maneiras. And as his proprietor appears on the $100 bill, the slang Benjamins is in reference to his image. Então, o Benjamin Franklin, ele foi um presidente dos Estados Unidos de 1785 a 1788. E o seu retrato aparece na nota de $100. Então, quando a pessoa se refere a Benjamin, ele se refere ao quê? A nota de $100. Como a gente às vezes fala assim, alguém tem uma oncinha aí? Referindo-se à imagem que aparece na nota de R$50, se não me engano, tá? The same process goes to the slang Lincolns. Abraham Lincoln, who was president of the USA from 1861 to 1865. Então, when he's assassinated, his portrait on the $5 bill. Então, a mesma coisa acontece aí com a palavra Lincolns. Abraham Lincoln, que foi o presidente dos Estados Unidos de 1861 a 1865, né, quando ele foi assassinado. E ele, o retrato dele aparece na nota de $5. Então, as pessoas falam, me dá lá eles falam assim, dá um Lincoln. Um Lincoln significa uma nota de $5. Olha aqui 2 exemplos, tá? De frase na forma passiva e na forma ativa. Então, when it's come to the word money, there are just like in Portuguese, in many slangs that are used. Então, quando nós falamos de dinheiro, assim como em português, algumas expressões são usadas. Então, expressões são usadas, olha lá. Usually está no passado, tá? Então, quando está no passado, o quê? Voz passiva. Por quê? Porque algumas expressões são usadas. Ela está recebendo a ação, né? For example, the word bacon. Por exemplo, a palavra bacon é usada como dinheiro em geral. Então, aí, quem que é o sujeito? Bacon é usado, tá? Então, a voz ativa, It is connected. Né? Foi usado. Isso. É usada. Então, tá certo. When it comes the word money, there are just like in Portuguese, man's slang are used. Então, assim como em português, muitas palavras são usadas, né? Para falar de dinheiro. Então, aí, como a expressão, bring home the bacon, né? Traga-me, levando bacon para casa, levando sustento para casa, levando dinheiro para casa, tá? Aí aqui, Benjamin Franklin was the president of the United States. O Benjamin Franklin foi, né? Foi o presidente dos Estados Unidos de tanto a tanto. Então, aqui, olha, passado, né? Was, ele foi. Então, aí ele recebe a ação, né? Ele foi presidente, né? Então, was the United States. E aqui continua, né? Outros exemplos, né? Aqui, when he was assassinated, quando ele foi assassinado. Ele assassinou? Não, ele foi assassinado, ele recebeu a ação de ser assassinado. Então, voz passiva, olha lá, was assassinated. Aí depois, o retrato dele is portraited, é estampado, né, na nota de $5. Agora vamos lá. Notas ao redor do mundo, currencies, né, around the world. Moedas, notas, né? Então, na Colômbia é o peso, nos Estados Unidos é o dólar, no Brasil, real, na Índia é a rúpia, no Quênia o shilling e na Coreia do Sul é o won, tá? Que é a moeda deles, o nome da moeda, né? Lá do dinheiro deles.
Então, aí vocês vão marcar sorry, qual moeda é usada em cada um, tá? E vão seguir o exemplo de cima. Então, what currency is usually in Brasil? Qual, né, moeda aí é usada no Brasil? Real is usually in Brazil. Então, o real é usado no Brasil. Aí vocês vão responder essa daqui, ó. Então, vou fazer mais uma, as outras duas vocês fazem. What currency is usually in India? Qual é a moeda, né, usada na Índia? É a rúpia, não é? Então, vocês vão lá olhar. Então, vocês vão escrever, ó. Rúpia, ou rupee, né, que está escrito aqui. Rupee is usually in India, ok? Façam no caderno. Façam isso com as outras duas frases. Só coloquem as frases no caderno. Aí vocês vão transformar essas frases em voz passiva e voz ativa. Então, ó, transforme, mude essas duas frases para a voz passiva, tá? Então, ó, people speak Portuguese in Brazil. As pessoas falam português no Brasil. Como que vai ficar na voz passiva? Vai para o passado, né? Então, ó, vocês vão colocar. Deixa eu colocar aqui um textinho. Vou fazer uma e vocês fazem as outras, tá? Então, como ficaria? Pessoas falam português no Brasil, aí ficaria como? No Brasil é falado português. Então, vocês vamos lá. Texto. O que vai vir primeiro, então, na voz passiva? O objeto, não é? Então, ó, Brasil. Então, vocês vão começar. In Brasil é falado. Is, porque Brasil é um país, é um objeto, uma coisa, então eu vou usar is. Falado. Como fica o verbo falar no passado? Tá? Porque aí o verbo vai no passado. Lembra que eu falei para vocês que fica no passado? Ó, então, no Brasil, is spoken é falado o português. No Brasil, is spoken. No Brasil é falado the português. Ok? Então, vocês transformem o verbo no passado. Não se esqueçam, quando for para a voz passiva. E troca a ordem. O sujeito, aí ele vai vir depois. Vai vir primeiro o objeto. Tá? Então, se vocês não lembrarem como passa o verbo, aquele verbo para o passado, podem procurar na internet. Não tem problema, tá? Agora eu vou apagar esse daí, tá bom? Senão eu vou mexer, ele vai sair. Então tá. Certo? Agora, 2. Italians produce a lot of olive oil. Italianos produzem muito óleo de oliva. Como ficaria na voz passiva? Muito óleo de oliva é produzido por italianos. Aí vocês vão montar essa ordem aí. Não se esqueçam de passar o verbo para o passado. Aqui mais duas, ó. What language is spoken in Mexico? Quantas línguas são faladas no México? E aí? Como vai ficar? Ela já está no passado. E aí? Vai para a voz ativa. Aí vocês vão responder. Aí vocês vão colocar in Mexico is spoken tantas línguas. Bom, aqui é para responder só, não é para passar, tá? Ela já está na voz passiva. Então, vamos ver. Quantas línguas são faladas no México? Ó, vamos pesquisar. Depois, a segunda, vocês fazem sozinhos, tá? Então, vamos pesquisar quantas línguas são faladas no México. Vamos ver.
são faladas no México? Não, são faladas... gente, 68 línguas, nem eu sabia disso. Então, vamos lá. Vou responder aqui, ó. Vou responder, vocês vão responder na voz passiva também, tá? Mas aí é só a resposta. Então, vai vir o final primeiro, né? Vamos lá. In Mexico. In Mexico. São faladas. Então, México é país, né? Is spoken. Language. São faladas 68 línguas, tá? Vai ficar assim. In Mexico is spoken 68 languages, tá? Aí vocês vão seguir o mesmo modelo no de baixo ali, que é do Canadá. Vão pesquisar quantas línguas são faladas no Canadá e vão escrever na forma passiva. In Canada are spoken, tá? Aqui não é quantas, é que língua, sorry, perdão, gente, estou meio... Sorry, não. Esqueçam isso. What language is spoken in México? Qual língua é falada no México? Sorry. Então, vamos lá de novo. Que língua é falada no México, gente? É o espanhol, né? Castelhano. É porque no Canadá é mais de uma. Qual língua é falada no México? Castelhano, né? Então, castelhano, vamos lá. Eu ensinei errado, pessoal. Entendi quantos é o what, é o qual, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Então, em México, tá certo? Ups, cadê? Aqui. Tem que pôr o espacinho aqui, senão não vai. Então, ó. Em México is spoken, é falado o quê? Castelhano. Castelhano, tá? Ok? Aí na de baixo, quais línguas são faladas no Canadá? Então, vocês vão pesquisar quais línguas são faladas no Canadá e vão escrever. In Canada are spoken, né? Vão colocar o nome das línguas, ok? Então, só isso. Desculpem aqui o engano, que estou gravando, acabei não lendo direitinho, tá? Vou apagar aqui e certinho. Então, só isso. Vocês coloquem só as respostas no caderno. Qualquer dúvida, vocês me mandem uma mensagem, tá bom? Então, see you next English classes. Bye, bye.